Acho que todo mundo aqui quer ser generoso, né? Todo mundo aqui queria ser um pouco mais mão aberta, pelo menos, né? Tá contribuindo mais, tá ajudando as pessoas, né? Ter essa sensação. A gente sabe dos benefícios que são envolvidos aí com a generosidade. A gente sabe das bênçãos que decorrem disso. Mas a gente também sabe que está em déficit nessa área, né? Por mais que você faça, você sabe que você está sempre aquém. É igual a oração. Por mais que você seja uma pessoa de oração, você fica com aquela sensação que você está devendo ainda, que tem um gapzinho aí que está difícil de você zerar. A pergunta que eu faço, irmãos, é: se doar nos faz tão felizes e abençoados, e se doar é um mandamento de Deus, por que a gente não faz ou faz tão pouco? Parece que a conta não fecha, né? Parece que é um contrassenso. A gente sabe que doar vai fazer a gente mais feliz, mais abençoado. Se é um mandamento da Escritura, cara, por que a gente faz tão pouco isso? Quando faz ainda? Por que as nossas doações são tão irregulares, né? A gente não consegue manter a constância, não consegue manter o compromisso. Tem mês que consegue, tem mês que falha. Às vezes consegue dar um montante, no outro mês tem que... Ixi, rapaz, ó, tem que pagar Netflix aí, para onde que você vai descontar? É sempre o dízimo que vai levar a pior, né? Por que a gente está sempre abaixo do que a gente gostaria? E até do que a gente pode, inclusive. Por que a gente não consegue atingir esse nível? Acontece, irmãos, que mesmo que a ideia de generosidade ela seja atraente, e ela é mesmo, as exigências da vida fazem com que ela não seja um negócio realizável, um negócio simples, fácil. Doar já é complicado com tantas contas para pagar, não é? Agora você imagine doar com alegria, que é o que Deus exige de nós. Deus ama quem dá com... Dar já não é fácil. Já não faz. Já não consegue. E ser alegre ainda fazendo isso? Eu queria um dia fotografar os irmãos que vêm no gasofilato para ver como é que volta. Por isso que eu já faço o Pix para vocês não flagrarem na minha cara, né? Parece que dar com alegria fica um negócio totalmente fora de cogitação, um negócio meio utópico, né? Porque, irmãos, vamos falar a verdade, ninguém tem vontade, ou pelo menos muita vontade, de esvaziar o bolso, de mexer na conta, ainda mais quando você não tem dinheiro sobrando. Vontade, se você tem, assim, você é a quarta pessoa da Trindade, tá? Que a maioria dos mortais, aí, o café com leite como eu, não tem essa vontade sobrando, não. A gente até doa, mas é quando pedem. É quando pedem, vou fazer um apelo na igreja, vou fazer uma campanha. Aí você fala: ih, rapaz, cantina, não, pegou lá na porta. Fala: rapaz, não tem jeito. Marca aí, põe na conta, né? Igual o seu Madruga, o Dudu do Popeye. E gente boa, vou falar uma coisa, quase nunca é voluntária a doação. Não é mais uma coisa espontânea que flui, né? E a questão não é simplesmente que a gente é mesquinho, avarento. Tem isso também às vezes, mas não é sempre. A gente tem pouco dinheiro. Está sobrando pouco para a maioria dos irmãos. A coisa está feia. E além da gente ter pouco dinheiro, a gente tem pouca fé. Porque fala: ah, rapaz, eu vou dar, vai faltar. Você não confia que Deus vai suprir. Fala: se eu sei que a Escritura fala isso, mas no meu caso, eu acho que não vai rolar. Comigo não funciona. Então o problema não é tanto o que não sobra na carteira, é o que está faltando na fé. Esse é o principal problema. Então a questão que eu queria levantar com vocês é: como que a gente pode ser generoso quando não se tem dinheiro sobrando ou você não tem uma grande fé? Como que a gente consegue ser generoso assim? Quando está faltando grana e quando está faltando fé. E mais, como fazer a generosidade deixar de ser uma obrigação moral, um negócio que você tem que fazer, para ser uma prática voluntária e alegre? Será que é possível isso? Tem algum texto na Bíblia que dá o caminho das pedras? Então o objetivo hoje é mostrar que o caminho para uma vida de generosidade, liberalidade e alegria é alcançável. Mesmo quando a gente não é rico nem santo. Mesmo você não sendo o Bill Gates nem o Francisco de Assis, dá para você ser generoso. Tá bom? Então eu queria que você abrisse lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Sei que quando fala livro de crônicas já dá um arrepio, né? Você vai falar: nossa, aquele livro que tem aquela lista telefônica no começo.
Pula. Vai lá para o final do livro, capítulo 29. Vai lá no finalzinho. E a gente vai ler dos versos 1 a 22, eu estou lendo na NAA. Não sei quem está fazendo a projeção. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? 1 Crônicas, capítulo 29, versos 1 até o 22. Olha o que diz aqui. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E essa obra é grande, porque o palácio não é apenas para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze. Enfim, aí ele vai escrevendo aqui. Versículo 3. E ainda porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Aí vai fazer uma descrição assim, cara, estratosférica, né? Aí versículo 5, a última parte. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e 100, até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, irmãos. Rapaz. Verso 8. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e te agradas a sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual fiz todos esses preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: Agora louvem ao Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros com as suas libações. Que churrascada, irmãos! Que churrascada! Sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Gente, esse é um texto importantíssimo, porque sem o que rola aqui, a gente não teria o templo. Não teria a 7ª maravilha do mundo na época. Só para vocês terem uma ideia, né? Mas vamos voltar ao episódio aqui. O povo de Deus está vivendo uma transição muito importante aqui. Eles estão para ter muita mudança. O velho rei, né? O Davi, ele está bem idoso, mas ele ainda tem um sonho de fazer uma casa para Deus. Ele encasquetou com isso, ele não vai abrir mão. Só que não é só um capricho de Davi. O Davi, ele estava em Nárnia, o cara ficou obcecado com essa ideia e tal, e é meio teimosão. Não, Deus aprovou o projeto. Deus deu o carimbo. Só que não para Davi. O projeto tá legal, Davi. Tá tudo ok, só que não é você que vai fazer. O mavioso, né, o salmista, tinha sujado as mãos com muito sangue. Davi era um cara da guerra, o cara casca grossa mesmo, né? Davi seria um Capitão Nascimento, assim, mais ou menos.
Mas apesar dele levar um não, ele não se ressentiu, né? Ele não ficou ressentido. Falou, quer saber de uma coisa? Já que eu não vou fazer, o próximo que assumir, que se vire com essa obra e tal. Não. Ele fez de tudo para deixar as coisas no jeito para o próximo rei levar adiante. O projeto era importante demais para ele engavetar. Só porque ele levou um não, levou um sinal vermelho. Fosse pela mão de quem fosse, ele tinha que ser concluído. E tinha que ser uma coisa urgente. É a primeira coisa do reino do filho dele que tem que ser feita é essa. Não é fortalecer, montar um QG, um quartel, fechar brecha no muro, não. É a casa de Deus. Davi desejava muito que Deus tivesse uma casa digna do seu nome, né? Mas as coisas não eram tão simples assim. Parecem que são simples, mas não são. A gente vai dar um zoom agora nessa narrativa e vai começar analisando o primeiro movimento do texto, que é um problema. Ele tem um problema aqui. Vocês vão entender por que eu estou falando problema. Problemão mesmo. Tá, tudo bem, né? Realmente é preciso fazer uma casa à altura para o Senhor. Porque não dá mais para ficar com o tabernáculo, certo? A capital, Jerusalém, o reino cresceu, tá tudo com prédio, tá alvenaria. Aí você tá com aquela tenda lá da época do deserto, não rola mais, né? Acontece que as coisas não eram tão simples. Apesar de tudo que se conseguiu arrecadar até o momento, que Davi levantou um montante considerável, faltava muito ainda. A obra era bem dispendiosa. Entre o que Davi levantou de recurso e o que faltava, tinha praticamente um abismo. Era uma coisa simples de preencher, uma lacuna. A construção era necessária? Beleza, mas ela estava muito além de um orçamento razoável, mesmo para uma nação que está prosperando. A obra era grande não só no sentido de ser para Deus, mas porque ela envolvia um alto custo. Para ajudar, o cara que vai assumir o trono, ele é inexperiente. Ele não tem cacife, ele não tem repertório para dar conta da enormidade dessa tarefa. Mesmo sendo escolhido de Deus, diga-se de passagem. Como arrancar dinheiro do povo? Como arrancar dinheiro? Como fazer esse povo meter a mão no bolso? Como que Davi ia resolver um dilema desse? Se você é um rei, o que você faz? Bom, eu preciso de dinheiro, eu vou criar taxa, eu vou aumentar o imposto. Porque eu tenho garantia que a coisa vai entrar. Eu sei mais ou menos como é que vai funcionar. Não, Davi propõe um negócio assim que não parece muito lógico. É quase arriscado demais. Ele apela, sabe por quê? Para a generosidade do povo. Ele coloca na mão do povo. Olha, está na mão de vocês aí. Vocês dão quanto vocês querem, se vocês quiserem também. Cara, a obra é tão importante, Davi, você vai deixar na mão deles. E Davi não fez ameaça nenhuma. Quem não der, o gafanhoto vai entrar na casa. Ou quem der, a janela do céu vai abrir. Davi não fez promessa nem ameaça. Parecia loucura usar um expediente dessa natureza para resolver um problemão complexo. E Davi, como bom líder que era, sabia que não podia pedir uma coisa sem dar o exemplo. Então Davi puxa a fila. E essa aqui, gente, não é a primeira campanha para a construção de uma casa para Deus. Se você ler Êxodo 35, 36, aliás, é o único caso em que precisou mandar o povo parar de dar. Já leram isso aí ou não? É sinistro, irmãos. O único caso, entrou pro Guinness. Vou mandar os caras para falar, ô, Moisés, chega aí, manda esse povo parar, tem muita coisa. Né? Resumindo, para fazer o povo enfiar a mão no bolso com vontade, Davi mostrou a natureza do projeto. Falou, olha, a obra é grande, cara. É uma obra para Deus, não é para homens. Mostrou que tinha um gap existente. Olha, o meu filho não vai dar conta, preciso de mais recursos. Ó, só que eu consegui levantar tanto e tirei até do meu próprio bolso para financiar e vou lançar um desafio. É isso que Davi fez. Quem é que quer participar? Quem quer pegar carona nisso? Foi assim que ele solucionou o problemão. Sabe que vai funcionar? A gente tem o spoiler, já leu, né? Então, do problemão, você tem prontidão agora. Se a gente se surpreendeu com a solução que Davi deu para o problema, a gente vai se surpreender mais ainda com a resposta do povo. Porque eles poderiam ter reclamado de ter que tirar mais dinheiro do bolso. Mas já não tem tanto imposto, já não paga imposto. A gente já não dá os dízimos à casa do Senhor, agora o cara vai inventar mais uma. Eles poderiam ter dado de ombros dizendo, ó, isso aqui não é responsabilidade minha, isso é sonho seu, Davi. Deus não falou nada comigo. Quer fazer, faça você. Faz devagar. Não, eles responderam prontamente. Não hesitaram, não adiaram, não protelaram. Responderam voluntariamente, sem pressão nenhuma. Generosamente, porque foi abundante o que eles entregaram. E pasmem, fizeram tudo isso
com alegria. E para mim, isso aqui que inspirou 2 Coríntios 9:7. O Senhor ama quem dá com alegria. Esses caras aqui que inauguraram esse versículo. Davi não precisou falar 2 vezes. E quando você pede um negócio desse, vai ter, ô pessoal, lembra da campanha? Vocês estão lembrando? Pá, a primeira campanha para a construção de um prédio foi essa. Eles surpreenderam em tudo. Só não bateram o recorde de Êxodo 36, mas foi quase lá. Eles responderam ao desafio, apesar dos custos envolvidos, das exigências, porque a obra era bem meticulosa. Fizeram isso de livre e espontânea vontade, o que significa que não houve pressão, e de todo o coração, o que significa que não tinha limite. Ó, você dá tanto e tá ótimo, né? Cada um dá 20. Não tinha limite, dá quanto quer. Sem intimidação, sem interesse da parte deles, não era barganha. Eles quiseram fazer parte daquele projeto. Eles se sentiram pertencendo àquilo. Você tem prontidão, uma resposta surpreendente. Aí, você tem o produto de tudo isso. E tem mais uma coisa que surpreende aqui. Qual foi a repercussão, a consequência disso tudo? Vamos prestar atenção no pós-oferta, no pós-crédito. Está subindo, acabou a campanha, está subindo o letreiro. Qual foi o resultado da generosidade? Abriu uma janela no céu, caiu bênção. Cada um pegou a sua, né? Os anjos passaram lá soltando aquelas caixas do Mercado Livre Gospel. Não, gente. O resultado da generosidade foi mais generosidade ainda. Os caras ficaram mais mão aberta ainda. Por isso que eu falei da churrascada. Ao final de todo aquele sacrifício financeiro, ninguém ficou orgulhoso. Falou, olha, eu dei tanto aí. Ó. Tirou até foto lá do cheque, né? Entregando para Davi. Tem uns lances meio estranhos assim, né? Ninguém ficou ressentido com quem fez mais. O fulano deu mais. Aí para ele vai chover mais bênção, né? Ser mais reconhecido. Eu dei pouco. Tem sempre alguém que fica assim, né? Ninguém ficou arrependido. Nossa, o que eu fui fazer, cara? Como é que eu vou explicar para minha mulher que eu não vou comprar lava-louça agora? Esse cara não ficou nessa parada aí, né? Ninguém ficou ansioso também, porque doou bastante. Falei, agora como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar a fatura do cartão? A generosidade não trouxe mais dinheiro para eles, pelo menos aqui a gente não vê, mas trouxe algo muito mais valioso. Teve mais sacrifício, ou seja, teve adoração abundante, teve mais unidade entre eles, uma comunhão intencional ao redor desse projeto, e mais alegria. Uma comunhão alegre. Mais alegria. Não teve peso. A generosidade não terminou em falta, terminou em festa. A generosidade não apenas financiou a obra, mas trouxe um centro para unir eles. E o que começou com um problemão no início, e com uma pessoa só, agora termina com uma grande alegria de uma multidão. A generosidade começou com um só. Terminou com uma nação. Começou com um problema e terminou com uma festa. Vamos lá. Coloque aí o versículo 5 de novo, por favor. Esse desafio, irmãos. Versículo 5 é a última parte, mas pode colocar lá inteiro, ó. Pega lá do quem para frente, tá bom? Versículo 5. Esse desafio continua de pé para nós. Porque a gente também tem que levar a obra do Senhor adiante, certo? Não vai construir o templo de Salomão, não vai construir uma 7ª maravilha do mundo, mas a obra do Senhor está aí, ela precisa andar, precisa avançar, precisa ser edificada. E é uma grande obra, por sinal, maior que a de Salomão, inclusive. A obra que o Senhor tem para nós. Uma obra que exige muito, não só do nosso tesouro, gente, mas também do nosso tempo e dos nossos talentos. E a gente está igualzinho a Salomão aqui, sem repertório para o tamanho daquilo que a gente tem para fazer. Porque a gente não é idôneo, a gente não está à altura, a gente não é capaz, a gente não tem bala na agulha. Nós somos pequenos demais para a enormidade disso aí. A gente tem restrição financeira, grande parte de vocês está sofrendo com isso. Alguns também carregam um desgaste emocional de ter se doado muita coisa para um pessoal que não merecia, que não melhorou. E às vezes você ser generoso, cara, dá estresse. Você faz, se doa, e você não... A pessoa não melhora, a pessoa esbanja, a pessoa não... Você tem um desgaste emocional com isso que às vezes dá um trauma que você não quer nem se envolver mais. Além do medo da gente não ter o suficiente para nós. Cara, se eu der... Meu Senhor do céu, eu vou esperar o final do mês. Vou esperar o final do mês, que se sobrar, daí eu dou. E não é por mal. Porque se eu der, vai faltar, cara. É isso que fica na cabeça nossa.
A gente tem nossas contas a pagar, a gente tem nossas necessidades a suprir, e nós temos nossos sonhos também. Sonho de fazer uma faculdade, o sonho de, quero levar meu filho para estudar fora, eu vou ter que guardar uma grana. Cara, eu não estou conseguindo, estou contando moeda. O desafio que a gente tem diante da obra do Senhor só pode ser resolvido, sabe como? Com generosidade. E é esse que é o problema. A gente só resolve os desafios que Deus coloca para nós com generosidade. E é aqui que o bicho pega. A obra de Deus só pode ser feita com boa vontade e coração alegre. Senão, ela não dura muito tempo. Então a questão é como? Como ter esse espírito voluntário e esse coração íntegro para servir com o que a gente tem? O nosso coração é traiçoeiro, hein, cara? Sempre tem um negócio misturado ali. Para a gente querer aparecer, para fazer uma barganha, para querer trocar com Deus. Como a gente encontra esse caminho para essa generosidade que é abundante, alegre e ainda por cima contínua, constante, porque é o que Davi orou. Senhor, firma o coração deles no Senhor para que eles continuem assim, não seja uma moda passageira, não seja chuva de verão. Será que isso, essa generosidade abundante, alegre, constante, ela é para meros mortais como eu e você? Sim, ela é, desde que a gente pratique o que eu vou falar aqui. Eu quero falar hoje sobre 5 coisas que a gente precisa fazer para ter uma generosidade não só pontual e obrigatória, mas fazer dela uma experiência alegre e constante. 5 coisas que a gente precisa fazer para sair de uma generosidade que é só pontual e obrigatória, para uma generosidade que seja uma experiência alegre no espírito e constante. Primeira coisa, sonhe sonhos maiores para o seu dinheiro. É a primeira coisa que eu vejo no texto. Sonhe sonhos maiores para o seu dinheiro. Você pode dar um desses 2 destinos que eu vou falar para o seu dinheirinho suado. Sua renda pode ser usada para transformar vidas. E eu não estou fazendo apelação, eu sei que muita gente faz apelação para isso, mas não é apelação aqui. Sua renda pode ser usada para abençoar vidas, melhorar a vida de pessoas. Ou para comprar um carro novo, uma TV maior, um casaco mais moderninho. Então, se você quer transformar seus bens temporários num tesouro eterno, você precisa decidir onde você vai investir. Para onde que o seu dinheiro vai? Nas coisas que acabam aqui ou nas coisas que vão impactar a eternidade? O dinheiro empregado na obra do Senhor deixa de ser um meio para um fim, muitas vezes fútil, para se tornar um instrumento de adoração a Deus e redenção de vidas. Seu dinheiro pode se tornar isso. Então não deixe que o seu dinheiro seja um ídolo que financia outros ídolos, como conforto, como prazer, como experiências e como status. Invista em coisas que a traça e a ferrugem não tocam. Tenha planos maiores para suas economias do que os itens de uma loja de departamentos. Porque somente o que a gente investir no reino vai permanecer. O resto é conversa fiada. Então, tenha ambições maiores para o seu dinheiro. Sonhe sonhos maiores para suas economias, para sua renda. E aí você fala, nossa, mas e aí, como que eu vou fazer? Eu não tenho. Então, o segundo item, presta atenção. Entenda de uma vez por todas que não se trata de quanto dinheiro você tem. Ser generoso não se trata de quanto dinheiro você tem. Você não precisa ter dinheiro sobrando para ser generoso. Não precisa esperar por aquele aumento para você contribuir. O melhor momento para você começar a ser mão aberta é agora. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais fé. Essa é a luta. Não é para você ganhar mais, é para você ter mais fé. Para você depender menos do dinheiro. O problema é que você está dependendo muito do seu dinheiro. O dinheiro tem esse negócio de rivalizar com Deus. Esse é o X da questão, trabalhar sua fé. Não é um bolso cheio, é um coração desapegado que você precisa. Isso é visto não no quanto a gente dá, mas no quanto sobra para nós. Lembra da viúva pobre? Ela deu bem pouco comparado com os outros, mas Jesus não olhou quanto se deu, olhou quanto sobrou na carteira. Para os outros sobrou muito, para ela não sobrou nada. Não é doação igual a dos outros, ou o pessoal, não vou conseguir doar igual a Davi. Não é doação igual, é sacrifício igual. Porque a gente nunca vai dar o suficiente, nunca, nunca, nunca. Mas a gente sempre pode oferecer o que a gente pode no nosso momento.
E não é só sobre dinheiro, gente. Generosidade nunca pode ser limitada à La Plata. Você tem que ir além das notas. Você não precisa de dinheiro para ser generoso. Doe do seu tempo para as pessoas. Doe dos seus dons para pessoas. Lembra do exemplo de Êxodo 36? Teve gente que doou o que tinha, teve gente que doou habilidade. Tinha uns caras que sabiam mexer com isso, com aquilo, com costura, com artes, e foram lá e se envolveram, doaram o seu serviço. Às vezes você não tem dinheiro, mas você sabe arrumar um negócio. Você sabe consertar aquilo. Você tem uma habilidade, você pode ensinar alguém. Você tem experiência para vender, você tem conhecimento para compartilhar, você tem habilidades. Isso é muito mais valioso do que a assinatura num cheque. Não limite a sua generosidade ao dinheiro. Entenda de uma vez por todas que não é questão do dinheiro, cara. Terceiro, reconheça, mas reconheça de verdade de onde vem o seu dinheiro. Reconheça de verdade mesmo de onde vem o seu dinheiro. Você precisa parar de ver as coisas como se elas fossem suas, porque nada é nosso. Tudo que você tem não veio do seu esforço, irmão. Da herança que você recebeu dos seus pais, do emprego que você tem, veio de Deus. Davi enfatiza isso. Ele é o dono de tudo. Não se trata apenas de uma verdade óbvia. É óbvio que Deus é dono de tudo. É uma verdade crucial, porque se Ele é o dono, Ele determina as regras. Ele determina as regras. Reconhecer quem é o dono e a fonte da minha renda vai mudar tudo. Muda não só o quanto e como eu dou. Muda também o que eu faço com o que sobra. O que eu compro, o que eu alugo, o quanto eu poupo, no que eu invisto. Muda o modo como você enxerga o dinheiro. Saber que Deus é o dono e a fonte de tudo torna a gente não apenas mais responsável. Opa, é dele, eu não posso fazer um uso besta disso aqui. Mas torna a gente mais confiante para doar. Porque Ele é a fonte de tudo também. Ele que vai suprir. A gente não dá nada, a gente devolve tudo. Davi reconhecia, ele vivenciava isso. A generosidade não nasce do que sobra, nasce da visão que a gente tem do nosso Deus. Não vem do dinheiro na carteira, vem da revelação que a gente tem do nosso Senhor. Quando a gente entende de onde vem o que a gente tem, a oferta deixa de ser um cálculo e ela passa a ser um ato de gratidão. Isso vai impedir seu orgulho, que não foi você que conquistou. Esqueça a meritocracia, vai impedir o seu medo de não ter o suficiente, vai impedir essa barganha, porque como você vai negociar com quem tem tudo? Para de ser besta. Me desculpe, às vezes eu solto umas expressões assim, irmão, não se ofenda. Porque eu sou mais besta aqui, mas... às vezes eu rasgo um pouco o verbo, perdão, vou melhorar, eu vou melhorar. Então entender de onde vem o seu dinheiro é o que permite você começar uma vida onde a generosidade é um hábito e uma alegria. Reconheça de verdade de onde vem o seu dinheiro. Quarto, considere os benefícios da generosidade, os benefícios não tão óbvios. Porque os benefícios não são uma consciência tranquila. A gente fica com a consciência tranquila. Puxa, consegui ajudar alguém. Ou a sensação de dever cumprido. Nossa, rapaz, eu doei lá pro Fome 1, pro Capivida. Ufa, faz o checklist lá. Muito menos receber mais dinheiro de Deus. É um benefício às vezes. Mas isso não está na nossa conta, não pode entrar. Porque senão vira troca. Obediência não pode ser moeda de troca. Isso é uma realidade. Quanto mais você dá, meu irmão, rapaz, Deus abençoa, não tem jeito. Mas é sobre ver vidas tocadas por Deus, vidas transformadas, comunidades experimentando melhorias. Mas é mais do que isso também. É experimentar fazer parte de algo que é eterno, de algo que é do nosso Deus, que é algo que vai durar. É sobre encontrar uma felicidade maior. Vocês já leram Atos 20? Mais bem-aventurado é dar do que? O que ele está falando? Existe uma felicidade maior. Cara, você receber as coisas não é bom? Meu pai faleceu lá, tem umas heranças, de vez em quando entra no dinheiro. Rapaz, é bom demais isso aí. É bom, fala, bom, você já fica imaginando pizza, olha a cabeça minha. Né? É bom receber, é bom, não vamos negar, não, ser hipócrita, é bom receber. Mas, meu irmão, a Bíblia está dizendo que existe uma alegria maior, uma felicidade maior, que é a felicidade de você entregar. É encontrar uma felicidade maior, mas é mais do que isso também. O benefício não óbvio é sobre quebrar o poder que o dinheiro tem sobre você.
Você quer quebrar o poder do dinheiro, seja generoso. O resultado não vai ser medo ou arrependimento, é sobre uma alegria do Espírito Santo. Não houve falta lá, houve festa. A coisa não terminou com ansiedade, terminou em adoração. Não terminou com eles isolados, mas em unidade, em comunhão. A generosidade sempre produz mais generosidade. Esse é o grande prêmio de ser generoso. É você se tornar mais aberto, mais generoso ainda. Considere os benefícios não tão óbvios assim. E por último, irmãos, conecte o seu coração ao tesouro certo. Conecte o seu coração ao tesouro certo e segure ele ali. Você deve ter percebido o quanto se fala do coração nesse episódio. Pega lá uma lição de casa e vai circulando a palavra coração, quantas vezes ela aparece nesse texto. Não é redundância aqui que faltou palavra para o cara escrever, estava meio com pressa. O que o autor queria destacar era que o coração era o fator determinante. Foi o fator determinante para o que aconteceu, como aconteceu e o quanto isso ia durar. Era definido no coração. Observe a oração de Davi naquele dia de festa. Ele não soltou rojão só. Ele não apenas agradeceu a Deus e pediu que abençoasse o povo na oração dele. Ele não se deixou distrair pela empolgação do momento. Ele conhecia bem o que era o coração humano. Ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Ele sabia da tendência do nosso coração desviar, esfriar, se apegar com as coisas daqui da terra. Sabendo disso, sabe o que ele pede? Ele pede para que Deus conservasse o coração do povo com aquela paixão. O Senhor mantém essa paixão neles, mantém essa chama acesa neles. Coisa mais importante, Senhor, mantém isso, não deixe isso ser uma chuva de verão. Que esse coração, Senhor, seja mantido nesse mesmo nível e daqui para cima. Que eles não diminuam a intensidade. Ele não queria que a generosidade fosse um evento, algo pontual, ele queria transformar aquilo numa cultura. A coisa é tão verdadeira que a gente sabe o que aconteceu com o coração de Salomão depois. Que triste, apesar da oração do pai dele. O coração dele acabou se perdendo no final. Davi sabia que a vida cristã se sustenta ou cai dependendo da direção que o coração vai tomando. Porque se as ordenanças de Deus, se os mandamentos de Deus não penetrarem além da superfície da alma, é provável que a piedade não dure. Principalmente a piedade financeira. Agora a questão que levanta, irmãos, é como que eu vou manter meu coração íntegro? E desprendido. Isso por muito tempo. A gente sabe que nem sempre o nosso coração tá naquilo que a gente faz para o Senhor. Às vezes o coração não está lá. Você está adorando, mas seu coração não está. Você está pregando, mas seu coração não está. Você está doando, mas seu coração não está ali. Muitas vezes nossa generosidade é uma busca por reconhecimento. Uma busca por aceitação das pessoas. Uma busca por se livrar de um fardo da culpa. Uma busca por fazer uma barganha com Deus. Como a gente pode fazer da generosidade um hábito alegre e não simplesmente uma obrigação moral? Como manter esse coração íntegro e desprendido? Como sustentar um coração devoto? Porque só haverá excelência no esforço se houver intensidade e sinceridade no afeto. Ele diz que ele fez com todas as forças porque ele amava o templo do seu Deus. Se o coração é onde Deus põe a fita métrica para avaliar a generosidade, se é o coração que determina tudo, como eu posso ter um coração certo para Deus e para a sua obra? Primeiramente, você quer ter um coração assim? Resgate a grandeza do seu Deus em sua teologia. Veja como Davi descreve a Deus esse salmo que ele compôs ali, de improviso. Veja como é que ele chama a Deus, como é que ele se refere a Deus. Começa por isso, resgatando essa grandeza do Senhor. Deus tem que ficar grande aos nossos olhos. E segundo, cultive não só uma visão correta de Deus, mas uma visão correta de si mesmo. Davi diz, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para estar contribuindo para isso aqui? E não só uma visão correta de si mesmo, mas da vida em si. Ele vai dizer, olha, nós somos peregrinos, nós somos uma sombra, as coisas passam, logo a gente vai embora. Isso dá um senso de urgência. Quando você faz esse caminho, o seu coração vai estar no tesouro certo e vai ficar seguro ali. Essa visão de Deus, de si mesmo e da vida, a gente é peregrino, está de passagem, nos ajuda a ter uma relação saudável com os nossos bens. Nos dá senso de urgência, repito, sobre o que fazer com os nossos bens. E nos dá uma direção sobre onde investir eles, de fato. Porque se essa terra não é nossa, por que você está gastando tanto dinheiro aqui? Então, irmãos, quando a gente entende a natureza da obra do Senhor,
a gente reconhece Deus como dono e fonte de tudo que a gente tem, e desenvolve essa consciência de finitude, nosso coração naturalmente vai se alinhar e fazer da generosidade uma prática alegre e constante. Põe o verso 5 de novo, por favor. Verso 5. Quem? A generosidade, irmãos, é um desafio pessoal. Para cada um aqui. Quem? A generosidade é um desafio voluntário, está disposto. A generosidade é um desafio urgente. Hoje, a generosidade é um desafio prático, ofertar. E a generosidade é um desafio intencional. Para quem? Para o Senhor. Esse versículo tem que ficar na nossa cabeça. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas esse versículo tem que ficar na sua cabeça. E que Deus faça de você uma resposta para esse desafio. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, obrigado pelo teu povo que está aqui, obrigado por esse ajuntamento, obrigado pela tua graça, pela tua paz que nos visitou, pela tua manifestação, pela revelação que o Senhor faz de si mesmo. Obrigado, Pai, porque essa foi a palavra de hoje. Esse é o desafio para cada um de nós. Não é para nos intimidar, para nos humilhar, para nos acovardar. É um desafio para nos despertar. Para a gente poder fazer parte de uma coisa que não tem fim, uma coisa que é eterna, que é gloriosa, que é a tua obra, Senhor. É se envolver em missão e alcançar a gente que a gente talvez não veja por aqui, mas vai ver na eternidade. Não é sobre manter um prédio funcionando, não é sobre ter conta sobrando ali. É sobre algo muito maior do que isso. É sobre fazer um investimento que traz um impacto não só aqui nessa vida, mas para a eternidade toda. Nos ajuda a ter essa consciência, nos ajuda a resgatar a grandeza do Senhor em nossa fé, em nossa crença, em nossa teologia. Nos ajuda a gente de fato não só saber de cor e salteado, ser um conhecimento técnico da cabeça, e que o Senhor é dono de tudo, mas que seja uma experiência real para nós. O Senhor é o dono e a fonte de todas as coisas. Que isso nos liberte da mesquinhez e do medo. Nos dá essa consciência de que a nossa vida passa. E quando a gente olhar para trás, a gente quer ver que a nossa vida não foi em vão. E ela não vai ser em vão se a gente soube investir nas coisas certas, no verdadeiro tesouro. Mas acima de tudo, Senhor, nos dá um coração que realmente seja conectado a esse tesouro verdadeiro. E que seja mantido seguro ali. Porque se nós e nós mesmos, Pai, a gente se perde, a gente desvia, a gente esfria. Talvez aqui a chama precisa ser reacesa para alguns aqui. Que a Tua graça nos acompanhe também na volta aos nossos lares, naquilo que a gente vai fazer, e que essa pergunta nos incomode por bem. Porque responder esse chamado é uma bênção. Nos dá um certo medo, uma certa insegurança, porque tudo que é para o Senhor é grande, é grandioso demais. E a gente é pequeno demais. Mas se o Senhor nos desafia, o Senhor nos capacita, porque tudo vem das Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.